e cresce para todos. O presidente comemorou o aniversário da Caixa e destacou recordes de geração de empregos. Aniele. É nesse momento, em que semana passada foi anunciada a inflação do ano passado, que estourou o teto da meta, o presidente da República reforça os índices econômicos brasileiros que são positivos. Lula também disse que sem a Caixa, o tsunami da crise financeira de 2008 não se transformaria no Brasil em uma marolinha. Também disse que o povo brasileiro merece ser feliz. E destacou o trabalho da Caixa nesses 164 anos, sobretudo em programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Fiéis, entre outros. Vamos ver um trecho da fala do presidente em que ele fala da economia. Nossa economia cresce acima das previsões do mercado e cresce para todos. A geração de empregos bate recorde. A renda das famílias continua crescendo. Temos as menores taxas de pobreza e extrema pobreza da história. É uma felicidade extraordinária poder contar mais uma vez com a parceria da Caixa na construção de um Brasil mais desenvolvido, mais justo, mais inclusivo e mais feliz. Há 164 anos, a Caixa trabalha pelo povo brasileiro. Bom, olha, o presidente também lembrou que nos seus 2 primeiros governos eles conseguiram bancarizar, ou seja, fazer com que pessoas tivessem contas no banco, na Caixa, 70 milhões de brasileiros. Lula participou do evento aí, como vocês podem ver, por videoconferência aqui do Palácio do Planalto. Olha só, professor, nessa nova modelagem da comunicação do governo, claramente o presidente está mais ativo, é uma coisa que o senhor falou desde o início, é necessária a presença maior do próprio presidente nas comunicações oficiais e nas falas. E eu vi esse fim de semana aí nas redes sociais, nessa guerra aí da direita com a esquerda, muitos influencers da esquerda falando da presidente do México, dizendo que a Cláudia Sheinbaum, ela tem 80% de aprovação dos mexicanos e um dos motivos é que ela está todo dia nas redes sociais, professor, desmentindo notícia falsa e acusações equivocadas contra ela e contra o governo, professor. Deixa eu esclarecer uma questão. Eu já conversando, já disse aqui, eu estudei lá na UNAM, na Universidade Nacional Autônoma de México, que é tão grande o campus que tem 2 estações do metrô, pela extensão, Copilco e Universidade. E eu realmente tenho um amor especial aí pelo México. E acompanho, eu conheço razoavelmente bem alguns períodos, e depois voltei a acompanhar a conjuntura dos últimos 10 anos para cá, né? Acompanhei a gestão do Andrés Manuel López Obrador, e antecessor da presidente Cláudia Sheinbaum, e lá no México, é importante lembrar, o mandato do presidente é de 6 anos, e não há reeleição, isso desde a reforma constitucional de 1933, né? E ela foi eleita com 60% dos votos. Lá no México é assim, dos últimos anos, 50% mulheres, 50% homens. Acabou, não tem papo, não tem enganação, sabe, anistia, não. 50% da representação política homens, 50% mulheres e acabou. Tanto que na última eleição, realizada no ano passado, no segundo semestre, as 2 principais candidatas eram mulheres. A Cláudia, os pais dela são ligados à antiga esquerda mexicana, tem momentos importantíssimos lá, como foi o massacre de Tlatelolco, no dia 2 de outubro de 68. E o que fez o López Obrador? Ele fez o seguinte, todo dia, de segunda a sexta, tem as manhaneiras. Eu, vez por outra, assisto, quando ele era presidente. Ou seja, ele ficava 3 horas, qualquer um pode acessar. Pode pelo jornal excelsior.com.mx, por exemplo. E aí ele era entrevistado. Todo mundo faz as perguntas lá, está lá no Palácio Nacional e na sede do governo, e ele vai respondendo, né? Ela continuou essa tradição, ou seja, é uma comunicação que o presidente López Obrador
tinha, e a presidenta atual tem, de buscar uma comunicação direta com o povo mexicano. Ou seja, claro que alguns dizem, vamos olhar os críticos, né? Sempre é bom ver os dois lados. Falam que isso é propaganda oficial, que só fazem perguntas para agradar, o que não é rigorosamente verdadeiro, porque tem várias vezes que houve divergências, o que é absolutamente natural e democrático, entre quem pergunta e quem responde, né? E, então, esse é um instrumento que eles usam. Basta o pessoal, se não crê que isso seja o melhor para o Brasil, registre-se, né? Mas foi o presidente López Obrador, que era um excelente comunicador, melhor que a Cláudia fala bem, mas ele já tem uma longa tradição, né? Criou um partido próprio chamado Morena, né? E ele começou a fazer isso e o presidente faz. Então, as redes sociais, eu presumo, estavam fazendo essa relação das manhãneiras, mas isso tem a ver com a questão mexicana. No caso brasileiro, querer toda manhã fazer esse tipo de contato, eu creio que não é muito recomendável. Não é possível aplicar a mesma fórmula a países com culturas e modos da população enxergar o processo diferentes, né, professor? É isso que eu entendi aí da fala do professor. Raniele Veloso, Flávio Dino dá um prazo para que os governos e